Eu vim aqui falar sobre a educação, baseada nos princípios dos sofistas e comparando com os dias de hoje, pois antigamente os sofistas eles apresentavam um conceito de educação muito diferente. Eles apresentavam que as pessoas tinham que apresentar dois recursos muito importantes para saber lidar em sociedade: a oratória e a retórica, principalmente na política, que era onde eles mais usavam essas duas técnicas. A oratória retórica era como você entendia como argumentar com as pessoas e discutir. Você usava isso na política, nas escolas. Esses pensadores, que eram os sofistas, e sofista significa da palavra sábio ou sabedoria, eles eram pagos pelas pessoas que tinham mais dinheiro na época para ensinar seus filhos a argumentar. Por isso que o tipo de educação naquela época era algo que era necessário, não algo que você aprende hoje com mais, como é que eu posso dizer? Você aprende hoje isso com um plano maior, sabe? Tipo, eu posso escolher fazer marketing e design na minha faculdade. Só que eu tive que aprender matemática, tive que aprender geografia, tive que aprender história em toda a minha parte da minha educação. Isso eram coisas que os sofistas não achavam necessário. Eles achavam necessário você aprender a argumentar e a falar com as pessoas, porque são coisas que você vai usar no seu cotidiano. Hoje a educação é um plano muito maior do que era naquela época. Você tem que aprender tudo isso e um pouco mais, porque senão as pessoas te consideram como burro, realmente. E esses sofistas, além deles tinham um argumento e uma palavra tão forte que às vezes os argumentos deles não eram tão bons, mas o jeito deles falarem sobre aquilo, sobre a ideia deles, fazia com que convencessem os outros. Hoje não. Hoje você tem que saber um pouco de tudo para conseguir argumentar, porque as pessoas hoje elas têm um campo, como é que eu posso dizer, um campo de conhecimento muito grande, porque nas escolas, que é onde teoricamente os sofistas são os professores, eles ensinam cada área. Por exemplo, filosofia, sociologia, matemática, português, história. E naquela época não. Naquela época você tinha que só aprender a falar, a teoria da fala. Por isso que era muito diferente de hoje em dia. Se eu tivesse só que aprender a falar, eu tinha que treinar isso. Sentar, argumentar e mostrar que você não precisa ter uma ideia tão forte, mas você precisa ter um argumento muito bom. E esse era o tipo de educação daquela época. Não tem nada a ver com os tipos de educação de hoje, que eu tenho que sentar numa carteira, ouvir um professor e falar, não, é isso. E além disso, o professor na educação ele não te ensina apenas a, vamos dizer, a você ser inteligente. Não, ele te ensina a viver em sociedade, a você ter, como é que eu posso dizer, um comportamento certo para algumas ocasiões. Ele não é aquela pessoa que vai falar, não, você tem que saber só a matéria, não. Você tem que saber falar também, tem que saber falar, tem que saber se comportar em público, você tem que saber a hora de falar algumas coisas, você não pode ser uma pessoa inconveniente. É isso que o professor te ensina também hoje em dia. Ele te ensina como argumentar com alguém, como conversar, como perguntar. Só que não é só dentro disso. Se você só souber conversar e falar hoje em dia, você não sabe nada. Você não sabe nada. Porque você vai saber defender aquela ideia, mas você não vai saber porque você está defendendo. Então a pessoa vai falar, putz, você tá defendendo isso, mas por que você tá defendendo? Você não vai saber, porque você não é uma pessoa que aprendeu sobre aquilo, você sabe falar sobre aquilo, entendeu? Essa que é a grande diferença da educação de hoje e os sofistas. Um plano maior, sabe? Tipo, eu posso escolher fazer marketing e design na minha faculdade. Só que eu tive que aprender matemática, tive que aprender geografia, tive que aprender história em toda a minha parte da minha educação. Isso eram coisas que os sofistas não achavam necessário. Eles achavam necessário você aprender a argumentar e a falar com as pessoas, porque são coisas que você vai usar no seu cotidiano. Hoje a educação é um plano muito maior do que era naquela época. Você tem que aprender tudo isso e um pouco mais, porque senão as pessoas te consideram como burro, realmente. E esses sofistas, além deles tinham um argumento e uma palavra tão forte que às vezes os argumentos deles não eram tão bons, mas o jeito deles falarem sobre aquilo, sobre a ideia deles, fazia com que convencessem os outros.
Hoje não. Hoje você tem que saber um pouco de tudo para conseguir argumentar. Porque as pessoas hoje elas têm um campo, como é que eu posso dizer? Um campo de conhecimento muito grande. Porque nas escolas, que é onde teoricamente os sofistas são os professores, eles te ensinam cada área. Por exemplo, filosofia, sociologia, matemática, português, história. E naquela época não. Naquela época você tinha que só aprender a falar, a teoria da fala. Por isso que era muito diferente de hoje em dia. Se eu tivesse só que aprender a falar, eu tinha que treinar isso. Sentar, argumentar e mostrar que você não precisa ter uma ideia tão forte, mas você precisa ter um argumento muito bom. E esse era o tipo de educação daquela época. Não tem nada a ver com os tipos de educação de hoje, que eu tenho que sentar numa carteira, ouvir um professor e falar, não, é isso. E além disso, o professor na educação ele não te ensina apenas a, vamos dizer, a você ser inteligente. Não, ele te ensina a viver em sociedade, a você ter, como é que eu posso dizer, um comportamento certo para algumas ocasiões. Ele não é aquela pessoa que vai falar, não, você tem que saber só a matéria, não. Você tem que saber falar também, tem que saber falar, tem que saber se comportar em público, você tem que saber a hora de falar algumas coisas, você não pode ser uma pessoa inconveniente. É isso que o professor te ensina também hoje em dia. Ele te ensina como argumentar com alguém, como conversar, como perguntar. Só que não é só dentro disso. Se você só souber conversar e falar hoje em dia, você não sabe nada. Você não sabe nada. Porque você vai saber defender aquela ideia, mas você não vai saber porque você está defendendo. Então a pessoa vai falar, putz, você está defendendo isso, mas por que você está defendendo? Você não vai saber, porque você não é uma pessoa que aprendeu sobre aquilo. Você sabe falar sobre aquilo, entendeu? Essa que é a grande diferença da educação de hoje e os sofistas.